Eu espero que você e sua família estejam bem. Eu quero desejar as boas-vindas para você a mais um estudo caminhando nas Escrituras. E hoje nós vamos estar meditando na passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versículos 11 ao versículo 26, que diz o seguinte: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual desses vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Nós estamos com os nossos olhos nos momentos finais do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Ele já havia, nesse momento, sido traído por Judas e preso pelos guardas romanos. Agora ele está diante de Pilatos, o governador a mando de Roma, da Judéia, e naquele contexto era o governador o juiz para casos como esse que Jesus estava sendo acusado. Durante a narrativa do texto que nós lemos, nós percebemos que Pilatos não havia encontrado nada para culpar Jesus. Não havia nenhuma evidência de que ele era culpado de algum crime, nada que pudesse incriminá-lo. E Pilatos, diante de toda a multidão acusando a Jesus, se impressiona, porque Jesus, em um momento, reagiu às acusações, se defendendo das acusações feitas principalmente pelos líderes religiosos judeus. E como não havia um motivo contundente para que Jesus fosse incriminado, os judeus começavam a utilizar de falas tendenciosas para, de alguma forma, coagir Pilatos a condenar Jesus. E eles usam justamente o perigo, o possível perigo de uma rebelião. Os líderes religiosos judeus diziam que Jesus se autotitulava Rei dos Judeus, com o objetivo de levar o governador a culpá-lo, pois isso seria um sinal de perigo para Pilatos, visto que naquele contexto quem era o governante daquela localidade, da Judéia, era o próprio. E a possibilidade de uma revolta por meio de um líder poderia trazer grandes problemas e uma ameaça direta para o governo de Pilatos naquela região. Então, logo de pronto, Pilatos pergunta a Jesus se ele realmente é o rei dos judeus, com todo esse pano de fundo por trás. Jesus responde positivamente, porque ele realmente é o rei dos judeus, e não apenas o rei dos judeus, ele sabia quem ele era, o rei sobre todas as coisas, mas de forma cautelosa é a resposta de Jesus, porque ele sabia das implicações e sabia o coração de Pilatos quando perguntava sobre isso. E nós vemos que, depois dessa resposta curta de Jesus, tu o dizes,
quando Pilatos o pergunta se ele é rei dos judeus, ele permanece daí em diante calado, diante de todas as falsas acusações que aqueles líderes religiosos levantavam. Jesus permanecia mudo. E nós vemos que as palavras proferidas por Isaías, o profeta, se cumprem em Jesus. Quando diz lá em Isaías 53, 7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo, nos momentos finais da sua caminhada antes da crucificação, permanece quieto, não se defende contra as acusações e permanece mudo, calado, como uma ovelha indo para o matadouro. Diante disso, Pilatos tenta se esquivar da responsabilidade de julgar a Jesus. E ele usa da tradição daquele momento, era um momento festivo de Páscoa, da Páscoa judaica, e naquele período era comum, era tradicional Pilatos, o governador, libertar um prisioneiro. Então ele coloca um outro prisioneiro chamado Barrabás para que o povo escolhesse quem entre Barrabás e Jesus sairia livre naquele dia. Barrabás, diferente de Jesus, era um criminoso digno da sentença. Ele era culpado e era claro isso. Ele provavelmente não era um ladrão comum, mas era um líder criminoso da sua época e um assassino. E nós vemos que essa é uma tentativa de Pilatos conduzir o povo a libertar Jesus, para que o povo escolhesse isso, quando ele coloca Barrabás e Jesus no mesmo pedestal e compara os dois, esperando que Jesus seria uma opção mais justa em que o povo o escolheria por ele ser inocente, perante a tamanha culpa e o evidente crime de Barrabás. Então isso foi uma tentativa de Pilatos para se eximir da decisão e colocar uma pessoa muito mais culpada com os crimes tão evidentes para que automaticamente o povo selecionasse condenar Barrabás e libertar Jesus. Mas nós vemos que não é isso que acontece. Os líderes escolhem libertar o assassino Barrabás no lugar do inocente Jesus. Pilatos ainda tenta insistir com o povo, mas o povo desejava que Jesus fosse crucificado como um criminoso, como um ladrão, como um assassino, e que o real criminoso saísse livre. Diante dessa situação, e vendo que ele estava perdendo o controle da multidão, e ao mesmo tempo ele não queria se comprometer com a sentença de morte por crucificação de um inocente, Pilatos faz uma cerimônia de lavar as suas mãos para demonstrar que ele se abstém da sua posição de autoridade e de juízo naquele caso, e que coloca todo o julgamento nas mãos do povo. E o povo aceita que o sangue inocente de Jesus recaia sobre suas costas. Eles permanecem firmes na decisão de crucificar um inocente, em detrimento de alguém que estava culpado e que sairia livre. Então, nós vemos que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se rebaixou ao ponto de ser condenado como se fosse um assassino e um ladrão. Esse foi o momento decisivo do ministério de Jesus Cristo. Após esse julgamento, ele foi açoitado e foi dado início a todo o processo de crucificação. Nós sabemos que todos esses fatos, cada momento desse julgamento, estavam debaixo dos planos e da soberania de Deus, do próprio plano de Jesus. Nós sabemos que Jesus, o Deus encarnado, veio para o mundo. Para isso, o Filho do Homem veio para ser entregue e ser crucificado e morto por amor de muitos. E a pergunta que nós nos fazemos, o que nós temos a ver com isso? O que isso significa para a gente? O que nós temos que aprender com essa passagem? A verdade é que tanto eu quanto você que me ouve, todos nós somos Barrabás. Todos nós somos como Barrabás. Somos cruéis, somos injustos, enganadores, ladrões, assassinos, somos culpados. Cada um de nós temos os nossos pecados. Diante de Deus é justa a sua condenação pelo pecado que está no nosso coração.
Nós merecemos juízos, assim como Barrabás merecia juízo. Nós merecemos a cruz, assim como Barrabás merecia a cruz. Mas Jesus Cristo é em quem não há culpa, em quem não há falha, alguém que é totalmente inocente, tomou o nosso lugar, como tomou o lugar de Barrabás. E assim como Barrabás, nós ganhamos liberdade por meio do ato substituidor de Jesus Cristo. Devemos lembrar que a grande mensagem do Evangelho parte de que nós somos merecedores da ira de Deus, do juízo de Deus. Nós somos culpados. É evidente o sangue nas nossas mãos, a mancha nos nossos corações, mas que em Cristo, e somente em Cristo, nós conseguimos a redenção. Nós somos libertos porque o Cordeiro de Deus se entregou no nosso lugar. Jesus nos substituiu, tomou a nossa cruz, morreu a nossa morte, para que nós saiamos em liberdade. Nós não devemos perder isso na nossa mente. Essa é a mensagem do Evangelho graciosa. Jesus se entregando por amor e graça para nos dar liberdade, mesmo nós não merecemos. Que isso possa ser a mensagem que nos impulsione para todas as áreas da nossa vida. Essa é a mensagem que nós devemos viver, que nós devemos assumir para nós, porque essa mensagem nos liberta e nos encaminha para uma vida livre e verdadeira. Por isso, eu quero te convidar agora a orar a Jesus Cristo pelo seu ato substituidor que nos dá redenção e liberdade. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com um coração grato, porque o Senhor tomou o nosso lugar. Porque o Senhor nos substituiu. Como ouvimos hoje por meio da Tua palavra, todos nós somos como Barrabás. Nós éramos dignos da sentença, mas a Tua graça, o Teu amor, fez com que você se encarnasse e tomasse o nosso lugar, tomasse a nossa pena, assumisse para si toda a ira de Deus que era para ser nossa e nos imputou a sua justiça, a sua perfeição. Nós te agradecemos, Jesus, pela redenção que nós conquistamos somente em Ti. Só em Ti, Cristo, Messias, nós temos a redenção, a libertação. Nós temos uma nova vida, não escrava do pecado, não presa, mas livre para viver a vontade libertadora de Deus Pai. Por isso que o Senhor nos ajude a viver por essa verdade, por meio dela, que possamos andar pelo Evangelho. O Evangelho se trata de uma coisa, de uma mensagem que traz salvação, mas não apenas isso. Devemos viver o Evangelho também a partir do momento que nós somos resgatados. Então que essa mensagem esteja presente em cada passo, em cada fala, em cada pensamento. Assim nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, eu te desejo uma boa semana e que Deus te abençoe e um forte abraço. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.